Bom dia, bom dia. Em primeiro lugar, todo mundo já conhece o Aloysio e a gente agradece extremamente a presença de vocês. Gostaria de dar as boas-vindas e dizer que a gente fica satisfeito em poder começar um trabalho de divulgação, um trabalho de acerto do canto do bicudo. E nada melhor para falar do bicudo do que o Aloysio, que só milita na coisa há 30 anos. Então, a gente acha que está em boas mãos. Eu agradeço principalmente aqueles que vieram de longe, porque eu sei que sair do interior vir para São Paulo já é difícil. Ainda por cima chegar aqui em São Paulo, vir parar no meio da moca, que é mais difícil ainda. Eu agradeço e espero que vocês gostem da palestra. Passo a palavra para a Aloysio. Muito obrigado. Por favor. Gente, eu agradeço primeiramente a presença de todos aqui, especialmente aqueles que tiveram que viajar. E nós estamos aqui já na segunda palestra, que a primeira foi feita o ano passado aqui em São Paulo, na sede da Cerca, que atualmente é o maior clube do Brasil. E a gente sente muita satisfação de poder dar uma contribuição para tentar desmistificar e tentar tornar a coisa mais fácil de ser entendida pelos criadores de todo o Brasil. A gente está fazendo um trabalho buscando uma coisa científica, buscando um parâmetro científico para que todo mundo entenda a partir de uma base, de uma informação que a gente tenha alguma coisa palpável e clara para ser seguida. Porque, infelizmente, se você não tiver como transmitir àquela outra pessoa uma informação que você tenha e que essa pessoa possa entender essa informação, se você não tiver um elemento para explicar para ele dentro de uma forma que ele possa entender, é difícil. E ainda mais um canto de passarinho. Você fala assim, olha, ele deu uma nota errada. Como é que essa pessoa vai perceber aonde que está essa nota errada? É difícil. Isso é complicado. Então a gente precisa desmistificar. A gente precisa decodificar, tentar passar isso. Eu não quero dizer a vocês que eu sou o dono da verdade. Eu estou aqui como colaboração, como eu milito na área há muito tempo. Tive a sorte de ter me criado nas regiões onde o canto do bicudo era evidente, né? No caso de Ribeirão Preto, quando eu era garotinho, eu mudei para lá com 10 anos de idade, eu sou mineiro de Manhuaçu, mas eu fui criado em Ribeirão Preto e Uberaba. Morei em Ribeirão Preto mais ou menos uns 20 anos, na época 1950, e depois nós fomos para Uberaba, na época também que existiam os cantos Uberaba antigos e o Uberaba flauta, e a gente então acompanhou aquela evolução até hoje, né, dos cantos de bicudo, dos cantos goianos, dos flautas. Então a gente vem fazendo um acervo e fazendo um trabalho de coleta desses cantos. Naquela época eu já tinha uma preocupação, quando saíram aqueles primeiros gravador geloso, eu já tinha a preocupação de gravar o canto dos bicudos. Eu era menino, mas eu tinha essa preocupação. Então, como eu tinha essa preocupação e tenho até hoje em guardar esse acervo da natureza, que a gente não pode de maneira nenhuma perder, é uma obrigação que a gente tem de ter isso aí e passar para os nossos descendentes. Porque, infelizmente, a natureza, se nós não tivermos cuidado com ela, nós estamos perdendo isso aí, é uma obrigação, uma responsabilidade que nós temos. Então eu acho
que a ideia do Wagner, que foi o mentor dessa ideia, em uma reunião que nós tivemos em Pirassununga, quando nós éramos ainda diretor de canto da federação, diretor de canto de bicudo, nós tivemos uma reunião lá e o Wagner se levantou e disse: gente, nós precisamos começar a dizer alguma coisa que o pessoal possa entender. Precisamos fazer palestra e tal, e a ideia partiu dele e ele veio a ser o diretor de canto da SECA e nos convidou e a gente está aqui. Então, muita gente deve a isso também, a ideia que o Wagner teve de colocar isso para frente. Então, gente, nós estamos aqui para isso. Vamos tentar fazer um trabalho hoje aqui já, que eu diria que vai ser um marco em questão de canto de bicudo, pelo material que eu consegui trazer hoje. Nós vamos comentar, à medida que a fita for passando alguma coisa, a própria fita já vai dizer. Isoboros Maximiliani. Vamos. Produção, Aloísio Passini Tostes. Trabalhos técnicos, José Amélio Orlandini. Locução, Gilmar Hamilton. O que vamos apresentar é uma produção independente, cujos objetivos, com o auxílio dessa fita, são difundir o canto do bicudo e estimular a criação. O canto do bicudo é cultivado em inúmeras partes desse imenso Brasil. Por isso, pretendemos ajudar a esclarecer aos aficionados as particularidades inerentes aos diversos tipos, buscando uma linguagem única que objetiva favorecer o entendimento entre os criadores. Para tanto, separaremos nosso trabalho em blocos, ou seja, falaremos do canto livre, especial e altamogiana, simultaneamente com as virtudes e defeitos que conseguimos coletar. De início, deve ficar claro que cada bicudo tem o seu tchan, isto é, cada um tem a sua individualidade. Cada um tem sua característica de voz, andamento de canto, suavidade, maviosidade e harmonia. Eu pediria a vocês... Canto livre Depois a gente... é a modalidade de canto onde não é considerada qualidade. Assim, bicudos com tchau-tchau, boi, tuiu e outros defeitos devem e podem ser conceituados como tal. Muitos será considerado um peito de aço de boa estirpe. Há ainda bicudos apitadores e que cantam outros pássaros que são muito difíceis de serem analisados e marcados. Vamos aos exemplos. São bicudo apitador, certo? Agora lento, a mesma coisa que ele faz. Um apito lento, ele repete a mesma nota. Esse canta bonito. Deu um tuiu, tá vendo? Ele canta bonito sem defeito no canto. Outra vez ele deu tuiu. Deu tuiu. Deu tuiu, tá vendo? Ele canta bonito e dá tuiu no canto. Ele agora deu tuiu. Ele deu um tchau-tchau e deu um boi. No final do canto. Ele canta até bonito esse bicudo, é um marimba. Tuiu e tchau-tchau. Ele deu dois defeitos. Ele canta bonito esse bicudo, mas ele tem um tuiu no canto. Tuiu, eu separei para você perceber. Olha o tuiu. Tuiu e tchau, tchau. Canto lento. Aí lento como é que fica.
tchau. Lento. Tchau, tchau. Ó. Exatamente isso aí. Ó, às vezes mais lento e mais... Canto normal. O mesmo bicudo de novo. Tchau, tchau e boi. Canto lento. Tchau, tchau e boi no final do canto. Boi. 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 Lento. Tuiu. Certo? Tuiu. Bom, isso é o canto livre, gente. Então, um bicudo desse tipo, que você, porventura, possuir, quem mexe com bicudo de canto não pode ter um bicudo desse em casa de maneira nenhuma. Esse tipo de bicudo aqui, se você puser na sua casa, ele vai estragar todo o seu plantel. Porque ele vai colocar esses defeitos considerados gravíssimos no seu plantel. E é uma coisa muito fácil, porque é uma nota dissonante. O que é um defeito de canto de bicudo? É uma nota em que ele canta e ela não combina com as outras notas. Tá? Bicudo tem canto, tuiu, 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 tuiu. Essa nota ela não está combinando com as outras. É uma música. É. O que acontece? O que é o canto do bicudo? É uma música. É uma estrofe musical, é uma frase musical, é uma música. Ele começa e ele vai tendo sequências melódicas para poder colocar as coisas bem suave, que a gente gosta daquele som. E o bicudo é um mestre em notas, né? As notas flauteadas, a coisa mais linda. Então, quando ele dá alguma nota dissonante, tipo tuiu, boi, tchau, tchau, e outras mais, né? Tem uma série de defeitos, um grito, ou picota o canto, né? Ele está cantando tic, 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 né? Ele dá uma nota assim, ela não tem sequência melódica, por isso é considerado defeito. Então o bicudo canto livre, você pendura ele lá, o que cantar mais é que ganha, não interessa que canto o bicudo tenha. Lógico que a gente está evitando de ter os bicudos que apitam, porque o juiz fica louco. Como é que ele vai contar? 7 apitos, 8 apitos. Então o bicudo apitador é mais defeituoso ainda, tá? Então é um bicudo que está sendo rejeitado pelos passarinheiros, a não ser para procriação, quando é um bicudo muito bom. Às vezes faz o que fazem com curió, né? Põe o passarinho para cruzar e tira ele de perto. Então, gente, muito cuidado, muita atenção com esse tipo de defeito que nós mostramos aqui. Não tenha esse tipo de passarinho na casa de quem gosta de canto de bicudo. Certo? Nós vamos agora dar sequência na fita, já falando Canto especial. o canto especial. Nesse grupo estão incluídos todos os cantos regionais e os cantos flauta. Precisam, todavia, possuir qualidade para serem reconhecidos condignamente. No flauta, as notas são guturais e mais juntas, provocando acordes lindíssimos. Existem dezenas de flautas de extrema beleza. O número de nota dos flautas varia de 10 a 20 para uma boa qualidade. Quanto mais repetir, melhor. Vamos aos cantos que conseguimos catalogar. Marimba, canto normal. Agora ele deu aquele Canto mesmo lento. mas não tem defeito, né? Percebam que tem uma música agora aí. Não tem uma música aí? Quer dizer, não tem nada dissonante, quer dizer, Tesourinha. não tem defeito. Flauta.
flauta. Esse canto é o antigo Canto normal. canto Uberaba flauta. Ele divide com um Canto cocotil. lento. Percebam o cocotil. Esse é o cocotil legítimo. Cocotil. É o cocotil na divisão de canto. Isso é o cocotil. Radar. É o canto barreto Barretos. antigo. Ele dá um cocotil no começo do canto. Se o cocotil, aí o cocotil. Soberbo. Tulim, tulim. É o canto francano Francano. antigo. Esse é o canto Canto francano. lento. Percebam a música também aí. Risada de abertura. Isso aqui eu queria falar alguma coisa. Gente, muitos bicudos têm uma virtude de dar a risada na abertura de canto. Então o bicudo e entra cantando, certo? Não é comum isso, é uma coisa rara, mas existe esse tipo de coisa. Mas essa risada de abertura, ela não é uma risada de passagem, ela é diferente da risada de passagem de um canto para o outro. Porque normalmente na abertura ele dá mais notas, dá 3 até 4 notas, e ela é uma risada diferente da risada de passagem. Então, alguns bicudos dão ela na entrada e depois cantam liso. Que até esse caso do bicudo francano aqui, que é o canto tulim-tulim antigo, que ele dá ela na entrada e depois ele não dá nenhuma risada mais no canto. Ele canta liso tudinho depois, embora ele seja um canto flauta, mas ele não dá nenhuma vez mais a risada, ele dá só na abertura do canto. Muitos bicudos fazem isso. E normalmente o bicudo que faz isso, ele não dá, ele tem uma dificuldade de dar a risada de passagem, é uma coisa interessante. Agora, logicamente que as coisas vão evoluindo, né? Não quer dizer que isso é mais, até hoje o que tem acontecido é isso. Então nós vamos ver aqui, ó, que é o exemplo desse bicudo francano. Canto normal. Ele não deu mais nenhuma. Bitelo. Então canto regional. Que também é considerado canto especial, né? Ele tem uma risada muito bonita. É um canto regional. Araxá. Aí já é daquela região de Araxá. É um flauta da região de Araxá. Canto lento. Reparem a música do canto desse bicudo de forma lenta. Ele dá uma risada no meio. Ele termina o canto. Canto normal. Vamos ver de novo. Notas picotadas. Vamos picotar o canto Normais. dele. Vamos ver agora. Entrou. Ligou. Fechou. Risada. Fechou. Risada.
Perceberam? lentas, Vamos agora de novo lento. Fechou. Ó. Fechou. Abriu o outro canto. Fechou. Começou outro canto. Ele fecha sempre grave. Bom, eu queria mostrar a vocês o seguinte. Normalmente o bicudo começa a cantar como o curió. Ele põe nota grave e aguda, grave e aguda, grave e aguda, e sempre ele fecha com a nota grave. Ele vai, ele prepara e fecha. Tindé, tchó, jó, tuó. Ele faz sempre essa nota fechada no final. Ele sempre vai levando para depois fechar com a nota grave. Então percebam que quase todo bicudo canta assim. Ele vai com a nota, ele vai abrindo agudo, ele vai no grave, ele vai no agudo, ele vai no grave, vai no agudo, vai no grave, depois ele começa a fechar um pouquinho mais agudo e desce pro grave. Tuó, no final. É mais ou menos assim, quase todo bicudo. Inclusive os flautas, né? gato, araguari flauta, canto normal. Outro canto. Fechou. Quem é a risada dele. Coim, coim. Canto lento, Vamos ouvir. Fechou. Cortou no meio. Foi lá embaixo. as de ouro, flauta. Esse aqui nós vamos fazer um trabalho. O as de ouro, gente, é um bicudo que nós gravamos há pouco tempo, que é de um amigo em Ribeirão Preto. E ele é um bicudo de um canto muito bom, uma flauta de muitas notas, e a gente então fez uma fita e nós vamos fazer uma explicação maior para vocês entenderem mais ou menos o que é o canto do bicudo e especialmente no caso aqui, o caso do canto flauta. A gente então fez um trabalho, estamos procurando uma coisa científica para poder explicar o canto do bicudo. Então nós fomos até Campinas com o professor Jacques Filhar, da Unicamp, e nós fizemos o sonograma dos cantos do bicudo. Logicamente que eu poderia fazer e divulgar e fazer esse tipo de comentário das fitas daqueles bicudos que eu tinha a propriedade delas, eu tinha um domínio sobre elas. Então poderia fazer de N outros bicudos. No caso, eu fiz daqueles que eu tinha o domínio sobre elas para poder transmitir a vocês, logicamente, que isso pode ser feito com qualquer canto de bicudo. Então, no caso, eu fiz desses bicudos que eu tinha o domínio deles para poder mostrar, o objetivo é mostrar o que é o canto do bicudo. Então, nós fizemos esse sonograma e alguém que não recebeu a pasta aí, essa pasta com sonograma. Alguém que não tenha, que gostaria de... O senhor...
Ela vai aí, nós vamos, isso que vocês têm aí nada mais é do que uma cópia reduzida disso que está aqui, certo? Isso é o sonograma do canto do bicudo Ás de Ouro, com o canto de abertura e o segundo canto. Nós não fizemos mais porque o negócio é bem grande, né? Então você vê aqui, ó. Então a gente fez esse sonograma que nada mais é do que a emissão gráfica das notas, da forma que o bicudo canta, e a gente poder separar uma nota da outra. Isso aqui é, então, uma coisa científica do canto do bicudo. Então, isso é do Ás de Ouro. Eu gostaria, então, que você, primeiro, antes de olhar aí, nós vamos ter tempo, a gente escutasse o canto e depois nós vamos tentar decodificar o canto com acompanhamento de vocês do sonograma. Certo? Vamos escutar. São dois cantos, né? Canto lento. Vamos ver lento. Começar a olhar. Eu aqui já perdi. Canto normal. Vamos ouvir de novo. Isso aqui, ó. Deixa eu desligar. Ó. Normalmente, isso aqui, ó, que está aqui, nessa metade aqui, é onde ele dá tipo de uma risada pequena, que ele divide o canto. E percebam que ele faz aquilo que eu falei, ele vai fechar o canto, mais ou menos uma nota baixando. E ele vai sempre fazer isso toda vez que termina aqui, ó. Tá vendo? Ó. Essas notas aqui é o goi-goi que ele dá. Goi-goi é uma nota lá embaixo, né? A nota grave lá embaixo. Então, e perceba o seguinte, toda vez que o bicudo vai cantar, ele dá um primeiro canto, que é o canto de abertura, que é diferente do segundo. Se ele cantasse a terceira vez, o terceiro canto que ele desse era igual a esse segundo. Que aí ele vai dividir aqui, ó. Tá vendo? Ele vai dar essa risada aqui e vai continuar para lá com o mesmo canto, seguindo isso aqui. Então ele dá uma entrada de canto aqui, tchuim, tchuim, tchuim. Daqui para frente já é igual a de lá. Mas todo bicudo faz isso, ele entra cantando e aí ele vai dividindo. O curió também faz isso, né? O primeiro canto do curió é diferente de todos os outros que ele vai, que é o canto de abertura. Então no canto de abertura, ele dá umas notas de entrada diferentes das outras notas que estão do segundo canto em diante. Que foi o caso aqui do nosso bicudo Ás de Ouro. Vamos escutar agora, de novo, para ver se a gente consegue entender Normais. as notas picotadas normais. Deu para perceber? Lentas. Repara, o importante é separar a divisão aqui, viu, gente?
Aqui, errei aqui. Aí, fecha lá. Certo? Deu pra ver? Entrada de canto. Vamos ver de novo. Goi, goi. Certo? Ligação. Floreio. Fechamento de canto. Passagem. Aqui. Goi, goi. E assim por diante. Aí ele vai. Deu para perceber, gente? Esse é um canto de bicudo. O importante é a gente saber aonde o bicudo está dividindo o canto, está começando o outro canto. Normalmente, quando o bicudo passa com risada, que é o caso aqui, que é uma risada meia pequena, a gente chama o bicudo que passou com risada, que não é liso. Se ele não der essa nota aqui, a gente chamaria que o canto dele é um canto liso, que ele canta sem risada. Certo? Então essa nota aqui, seria até desejável que ela fosse duas aqui, tá? Para ficar mais claro. Mas o importante é a gente entender esse mecanismo do canto de abertura e do segundo canto em diante. E na divisão de canto, onde ele fecha o canto, onde ele começa de novo. Sempre, se o bicudo tiver qualidade, ele vai começar o outro canto nessa faixa aqui, na risada, na nota baixa, lá embaixo. Porque ele vai e começa de novo. Essa é a... Pode ser flauta, pode ser qualquer outro tipo de canto. Então, gente, perceberam também que o flauta, o som, vem sempre... O bicudo tem que trabalhar a nota para ele soltar um canto de flauta. Se ele cantar assim, fácil, né, como se ele estivesse falando, ele já não é flauta. O flauta trabalha a nota na garganta, a nota gutural, tá? Por isso é que ele tem, esse bicudo é flauta, porque as notas dele são trabalhadas, são de dentro da garganta. Então, o canto altamogiano, outro canto corrido, chamado canto corrido, é um canto que ele não trabalha a nota, ele vai como se tivesse, vamos supor, o Frank Sinatra cantando, seria um canto corrido. Canta, não, muito fácil. Já o Doni Metz, que canta floreando o canto, trabalha a voz, aquele seria um canto flauta. Quer dizer, a diferença básica é essa, além de outras diferenças, né? Entre o canto corrido e o canto flauta, vamos chamar isso. Então, encerrando essa fase do canto especial, eu gostaria de levar a vocês discutir e querer saber se há alguma dúvida, se alguém tem alguma pergunta para fazer, porque nós vamos agora entrar na outra questão, diferente do que nós já falamos até agora. Então, se alguém tiver alguma pergunta, nós estamos dispostos a discutir. Goi, goi. Ó, presta atenção. Ligação. É aqui, ó. Floreio. Fechamento de canto. É agora, depois disso. Agora. Passagem. Muito pequena. Tá? Goi, goi. Vamos ouvir de novo o canto normal. Canto. Bom, então, gente, respondendo a pergunta do Cláudio, nós temos o Brasil é essa imensidão que a gente sabe, né? E o bicudo era muito comum nas regiões mais quentes do Brasil, em todo o estado do Mato Grosso,
Goiás, Minas, São Paulo, norte do estado de São Paulo especialmente, e outros estados do Brasil. Cada localidade, cada brejo, tinha um tipo de canto. Então, nós perdemos já uma infinidade desses cantos. Perdemos porque com o desenvolvimento, com a devastação das nossas matas, florestas, brejos, mangos e outras coisas, se nós, passarinheiros, não participarmos dessa questão de guardar esse acervo, nós vamos perder. É uma responsabilidade que nós temos com isso. Então, a obrigação nossa, se nós tivermos um passarinho de boa qualidade de canto, tentar pelo menos fazer uma gravação desse passarinho. Porque isso é uma responsabilidade de cada um de nós. Hoje eu fiquei muito satisfeito quando o Magela me perguntou se eu tinha condição de ajudá-lo na criação da gravação de um bicudo dele. Eu falei, vamos fazer isso. Por quê? Porque é um acervo a mais, é a humanidade que vai receber esse tipo de colaboração que nós vamos fazer. Então, respondendo a pergunta do Cláudio mais objetivamente, existe ainda dezenas de cantos por aí guardados nas casas que a gente escuta, mas infelizmente não tem gravação deles. Isso é uma falta muito grande. Ninguém tem objetivo de auferir lucros com a gravação de nada, mas pelo menos essa responsabilidade nós temos. Então, a verdade é que pouca gente tem alguma coisa gravado com qualidade para que se possa divulgar. Existe, eu não diria nem dezenas, existem centenas de cantos por aí afora não registrados, infelizmente. Tá? Bom, alguma pergunta a mais sobre o canto livre também? Nós gostaríamos de discutir, se alguém tem alguma dúvida sobre o canto livre, que nós já falamos aqui, era importante que a gente discutisse agora, para a gente não misturar assunto de uma coisa com a outra. Sobre isso aí, só que dentro daquilo que você falou, a quantidade de cantos dependentes de tem uma... de muito mais nota de passarinho que não são notas de curió, esse tipo de nota. Sei. Porque no regulamento que nós temos, que a nota que você saiu é o canto de bicudo, as notas de canto de bicudo, mesmo estando canto livre. Isso realmente fica claro o seguinte, como é que é o seu nome? Carlos. Seguinte, eu não estou aqui falando em nome de nenhuma autoridade de federação. Eu sou vice-presidente da Associação de Ribeirão Preto e um passarinheiro que está querendo transmitir alguma coisa para você. Mas na época que esse regulamento foi feito, eu era era o diretor de canto da federação. Então, para aquela época, a nossa intenção foi de que os cantos de outros pássaros que porventura o bicudo emitisse não valeriam, certo? Então vamos supor, ele canta bicudo, vale. Ele cantou curió, não vale. Se ele cantar bicudo de novo, vale. Não cantou bicudo outra vez, não vale. Então esses cantos só seriam expurgados, não invalidando a participação do passarinho, porque ele canta bicudo, mistura com curió, com azulão, então é uma dificuldade muito grande para o juiz para ele analisar aquilo ali. Mas a gente tem que começar a não valorizar esse tipo de passarinho, porque se você coloca um bicudo no canto livre e ele canta curió, canta azulão e depois ele sai com um troféu dizendo que ganhou aquilo no canto de bicudo, é um contrassenso. Essa foi a nossa ideia na época. Eu acredito que ela esteja valendo ainda, tá? Que ela esteja valendo ainda. Então o canto livre, ele é só para canto de bicudo, com defeito ou não, mas com canto de bicudo. Antes de me responder sua pergunta, o bicudo novo, ele tem tendência a pegar canto de brigadeiro? Esse mesmo canto que estava decente que mostrou, a gente observa que ele parece que pegou canto de brigadeiro.
boa pergunta. Se você quer ter canto de bicudo na tua casa, você não pode, de maneira nenhuma, ter um bicudo sozinho cantando na tua casa. Porque ele pode, de repente, começar a pegar trinado de pardal, ou sei lá, se você tem um outro passarinho lá, ele acaba pegando esse trinado. Porque o bicudo tem uma particularidade muito grande. O bicudo, ele migra muito. O bicudo se muda para outro lugar com facilidade. O bicudo não aceita ser incomodado no habitat dele. Se houver qualquer coisa que ele sentir que ele está sendo incomodado, ele lança um voo de 200 quilômetros em pouquinho tempo. E ele muda. E isso aconteceu com testemunho de muita gente que já viu o bicudo comendo num brejo aqui, comendo navalha num brejo. Ele pegar o carro e viajar quase 100 quilômetros, parou em outro brejo, esse bicudo está lá, daí 10 minutos está lá nesse brejo, esse mesmo bicudo. Então o bicudo voa 100 quilômetros com uma facilidade enorme, tanto voa como migra. E quando ele migra, se ele chegar num lugar diferente daquele onde ele estava, ali tem o bicudo cantando outro tipo de canto. E ele tem que começar a cantar aquele dialeto ali, porque senão ele vai ser agredido. Muito. Então ele aprende o bicudo é um passarinho que tem uma facilidade muito grande em mudar o canto. Sair de um canto flauta, entrar num alta-mogiana e vice-versa, conforme a predominância daquele canto que ele esteja escutando. Logicamente, com graus de dificuldade diferentes. De repente, um bicudo não consegue dar algumas notas que o outro bicudo consegue dar. Mas então você tem que ter uma dupla de bicudo, cantando o mais parecido possível um do outro. Se você não tiver isso, pelo menos você tem um bicudo e uma fita tocando, mais ou menos com o canto dele. Se você não tiver jeito de ter uma fita, você de repente grava o canto do teu bicudo e deixa ele escutando o canto do bicudo. Que isso é que vai manter o dialeto de canto dele. Tá certo? Eu até digo aí nessa coisa, que o que mantém o dialeto é um cantando e o outro respondendo. É o pai cantando e o filho respondendo. É o pai cantando e o tio cantando lá adiante. Então isso é o que mantém o dialeto de canto. Se você fizer esse tipo de procedimento, você vai conseguir firmar o canto que você gosta lá na tua casa. Essa é a lei da natureza. Na natureza as coisas funcionam assim. O pai canta, o filho responde. O tio canta, o sobrinho responde. Aquele dialeto daquela localidade onde ele vive. Essa é a coisa e nós temos que tentar fazer isso. Magela, por favor. Você acha que o sabiá ajuda a melhorar o canto de bicudo? Assumir alguma coisa? O sabiá é um companheiro do bicudo, especialmente o sabiá laranjeira, porque ele se distribui no Brasil inteiro. E muita gente acha, como eu também acho, que ele exerceu grande influência e exerce grande influência no canto do bicudo. Nós passamos aí o araguari flauta, especialmente no canto flauta. O canto araguari flauta, se a gente escutar ele decodificado, aquele que quiser a fita depois, vocês vão perceber que ele faz lento o canto quase do sabiá. O araguari, o próprio canto do tesourinha. E a gente percebe a música, até uma coisa impressionante com a siringe, com a flautinha que ele tem aqui, que ele consegue emitir aqueles sons ali, que para um músico que entende de música, que a gente chegou a levar o canto do bicudo para ele ficou tão apaixonado por canto do bicudo que ele disse, o bicudo é polifônico. Ele canta, a gente percebe aqui, ó, esses pontinhos que tem aqui, a nota, ele a treme, tá? Se o camarada for colocar isso em termos de nota musical, ó, dó, ré, mi, fá, sol, clava e tal, ele tem que ser um maestro da maior qualidade para conseguir transformar isso aqui numa música. Não é qualquer um que consegue fazer isso não.
Precisa de um maestro daqueles que sabe tudo de música para conseguir colocar aquilo numa pauta musical para transformar isso em notas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, clava, e escala de nota e tal. Isso aqui é um fonograma, isso não são notas. É a sonograma. Então o bicudo, ele tem uma coisa impressionante, que é essa seringe, essa válvulazinha que ele tem aqui, que ele consegue emitir essas notas. É a dádiva da natureza, né? É uma dádiva da natureza. Como outros pássaros. Pois não. Só para complementar, para entender bem. Então, existem pássaros que são boas influências, no caso do mansabiá, mas então o canário da terra, a papacapim, estraga o campo. Em casa, é porque é o seguinte, o canário da terra e o papacapim nem tanto, mas o canário da terra, ele canta batendo, estalando, tep, 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 tep. Se ele tiver uma predominância na onde existem bicudos, acaba que o bicudo pode pegar uma nota dissonante, que para o canário da terra não é, mas no bicudo é. É uma nota fora do ritmo, dentro daquela música que o bicudo faz, ele meter essa nota diferente ali no meio. Ou não, doutor Sérgio? Aí nesse canto flauta, você fala da destacar a risada desse passarinho. A risada é o mesmo que o crocodilo que está aí? Não. A risada, normalmente, que a gente chama risada, ela estaria aqui na divisão de canto. O que ele dá de goi-goi, né, que seria... Um goi-goi é um assemelhado do cocotil. Ele dá aqui, ó. Ele dá fora ele dá aqui, ó. Tá vendo? Ela está fora da entrada do canto. A risada, ela fica aqui, ó. Esse goi-goi aí seria o cocotil no canto do barbadá? Seria. É que o cocotil... vamos dizer, obrigatoriamente o cocotil pode ser uma divisão de canto e pode também estar no meio do canto, mas hoje eu não conheço, não tenho ouvido mais bicudo cantar como o canto Barreto, que era o bicudo que fazia isso. Ele dava o cocotil na divisão e dava o cocotil no meio do canto. O Barreto fazia isso. Tio, tio, cocotil, tio, cocotil, tio, 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 cocotil, tio, cocotil, tio. Ele fazia isso. Era o canto Barreto antigo. Não sei se alguém teve a oportunidade de ouvir, mas ele fazia exatamente tio, tio, cocotil, tio, cocotil, tio. Ele cantava desse jeito. Isso não existe mais, eu não vi mais. Então hoje existem pouquíssimos bicudos que ainda dão o cocotil, mas aqui. Isso é raríssimo. Um que dá semelhado, muito parecido, é o canto do bicudo brioso. Não sei se vocês já ouviram, ele divide o canto, é quase um cocotil. Eu não vou dizer que é um cocotil, porque ele não é, mas é muito assemelhado. Nós vamos ouvir o brioso cantar com um cocotil aqui, tá? A risada dele é um tipo de cocotil. Quem que perguntou mais alguma coisa? Pois não, Jada? Eu queria saber o seguinte, se o passarinho flauta, de repente ele dá um tchau, tchau. Certo. Aí você volta ele pro flauta de novo, ele volta pro flauta de novo, se você deixar. Eu acredito que como eu disse, o bicudo tem facilidade de mudar de canto. Então você tem que trabalhar com ele, fazer um trabalho especial com ele. De repente, como é que a gente poderia fazer um bicudo extraordinário, um grande repetidor? Porque não adianta nada o bicudo ser um maravilhoso de canto se ele não repetir. A repetição de no mínimo de 4, 5, 6 notas, 4, 5, 6 cantos, é importantíssimo nos bicudos. Então, se a gente tiver um bicudo repetidor, a gente tem quase que por obrigação de tentar melhorar o canto desse bicudo e tirar algum defeito dele. Há maneiras, não é impossível. Uma das maneiras é fazer ele mudar desencontrado dos outros. Por exemplo, ele mudar e parar de cantar e você botar os outros bicudos cantando e ele está mudando. Não deixar ele cantar, porque é perigoso ele passar o canto para os outros. Então é uma forma. A segunda forma seria fita. Ele escutar uma fita só ele. Nenhum outro bicudo perto. Ele vai ter que... ele não vai botar canto na fita, né? Ele vai ter que te dizer alguma coisa. Tentar pelo menos fazer isso. Você grava o canto dele, se você gosta do canto dele, e tenta meter aquilo lá sem tchau-tchau, fazer um trabalho em cima do bicudo, para tentar
aconteceu comigo, por exemplo, eu estava com um passarinho, que foi cuidado dele. O passarinho só cantava flauta, aí passou só dar tchau, tchau. Aí eu botei o flauta perto dele, ele deu uma nota de flauta de novo, mas foi pronto. Então você tem que fazer esse trabalho com ele, fazer ele mudar de desencontrado, ou meter uma fita com o canto, tá? E aí poder fazer. Muita gente hoje está fazendo um esquema que eu acho interessantíssimo para botar canto, que é fazer duas ou três aparelhagens de som, tocar o canto desencontrado. Por exemplo, você tem aqui num lugar uma aparelhagem tocando o canto do brioso, aqui. Tem outra aparelhagem tocando ali também a mesma fita do brioso, e outra lá adiante. Então, o brioso canta aqui, responde lá e responde lá. Quando esse aqui para, o outro faz um assemelhado do que existia na natureza. Aí há uma possibilidade maior de você conseguir botar o canto naqueles que você quer que aprendam. Muito cuidado para não botar bicudo defeituoso um perto do outro. Muito cuidado com isso. É importante, então, gente, que a gente faça um trabalho para tentar colocar canto dos bicudos. O trabalho é importante. Luiz, para reforçar, eu tenho notado nas mudas de pena lá, eu tenho notado que os bicudos, de repente, quando muda de pena, os outros cantam, ele mexe o bico, como se fosse da nota. Não sai só, mas mexe o bico, você percebe a música dele mexer. Eu acredito que é para não esquecer nota, né? Sabe o que acontece? Os pássaros, quando vão mudar de pena, eles ficam muito debilitados. Ele tem febre, ele tem dificuldade para respirar, então ele arqueia às vezes um pouquinho, assim, abre o bico, e a gente tem que ter muito cuidado, não deixar de tomar corrente de vento, e eles fazem esse tipo de coisa, mas isso acontece com quase todo bicudo, viu? Ele vai mudar de pena, ele fica muito debilitado. Principalmente quando os outros estão cantando, mexe. Ele parece que quer acompanhar, né, os outros. Pois é. E ele não pode se desgastar, então ele fica ali sem cantar. Mas a gente tem que ter muito cuidado na muda de pena. Pois não? Pois não, Lu. Eu quero complementar o que você disse, não para uma pergunta, mas sim para quem quiser ouvir, não sei se te ajuda ou ajuda ele, entendeu? Eu criei um filhote de bicudo e entreguei para uma pessoa com 30 dias. Ele tinha 2 bicudos na casa dele, o bicudo ouvia e ele tinha curió cantando. Determinado com esse passarinho com 8 meses, mais ou menos, foi cantar puro curió. Ele se aborreceu e me devolveu o passarinho para mim. Eu levei ele para minha casa, quando na muda de pena ele foi e voltou a canto de bicudo perfeito, quer dizer, um canto muito bom, excelente e tal, e ele tinha aprendido a cantar curió. Na muda de pena ele mudou e ficou perfeito cantando curió novamente. Então é o que eu digo, que eles que estão fazendo essa pergunta para você, que houve isso, que há a possibilidade então de melhorar o passarinho. Certo, tranquilamente. Eu estive conversando muito com o professor da Unicamp, Jacques Villar. Ele é uma autoridade no Brasil em termos de canto de pássaros silvestres brasileiros. E ele esteve discutindo uma tese que eles já fizeram experiências nos Estados Unidos com o tico-tico da Califórnia para o aprendizado de canto. Lá, eles constataram uma coisa que eu acredito que seja bastante verdade e que possa funcionar com os bicudos. Eles tocaram a fita para os bicudos durante os tico-tico da Califórnia, da Virgínia, e eles pegaram o canto, alguns pegaram e outros não pegaram. Depois eles foram fazer a experiência por que uns tinham pegado e outros não. O bicudo, como o passarinho lá da Califórnia, quando ele nasce, ele fica junto com os pais, mais ou menos ali naquela região onde ele nasceu, até os 60 dias, mais ou menos. Depois disso, já com 40 dias, o macho costuma começar a dar um samba
começa a enxotar os filhotes. E ele vai enxotando gradativamente. Ele vai tocando o filhote de perto do núcleo, do centro do território dele, onde está o ninho. O núcleo, o centro do território é o ninho. Então ele vai começando a não admitir os filhotes próximo ao ninho dele. Então ele vai enxotando cada vez, esse círculo vai aumentando de raio. Até que chega uma hora que ele não aceita mais o filhote perto dali do território dele. Os filhotes, a tendência deles, eles vão saindo e eles vão se juntando. Eles vão juntando e começam a ir comer nos navalhais, um junto com o outro, e ali eles vão juntando 8, 10, conforme a quantidade de bicudos que tem ali, eles vão juntando 30, 40, 50, eles vão, aquele bando de filhotes, eles vão nas nuvens, descem nos navalhais, e eles ficam para lá e para cá, até que chega uma época em que os pais começam a mudar e se juntam nesse bando, e aí eles começam a viajar, migrar atrás de comida, que justamente na época pior, que é a época do inverno, onde chove pouco, no interior do Brasil, onde existem os bicudos, e eles são obrigados a mudarem de lugar para poder se alimentar. Ir atrás de capim, ir para as matas, porque no centro das matas, onde tem muita água, o capim-navalha é perene lá nesses lugares. Nessa fase, eles têm que preservar aquilo que eles têm, que é o dialeto de canto. Eles então não podem ficar receptivos aos sons que eles começam a escutar. Som de outros bichos, de outros pássaros, de tal. Eles têm que começar a ficar refratário àquilo que eles estão escutando ali. Isso mais ou menos do 3º mês até o 7º, 8º mês de vida. Então, o que nós vamos... que no 8º, 9º mês, ele volta já querendo acasalar, no 9º, 10º mês de vida, já querendo acasalar para o próprio filhote, o pardinho, já começar a criar. Então aí ele volta já cantando o canto do dialeto do pai dele. O que aconteceu com isso? Qual é a lógica da coisa? É que naquela fase de 4 meses até o 7º, 8º mês, se a gente tocar demais o canto de um bicudo que a gente queira assinar para ele, de repente ele vai ficar refratário àquele canto. Ele aprende tudo que for possível, menos aquele ali. Isso é científico, gente. Não é científico para o bicudo, mas a gente pode fazer uma analogia, tá certo? Isso foi provado por A mais B. E é uma coisa, então, para a gente discutir, para a gente ver se isso é verdade. Mas eu estou dando essa informação que nos foi passada por uma autoridade que conhece muito sobre a questão científica da coisa. Certo? Vamos passar então agora, gente, a outro bloco, o bloco final da nossa palestra, que é isso que nós vamos escutar agora. Vamos prestar bastante atenção e ver se a gente pode então chegar a uma informação perfeita para todos. Este canto é corrido e provém dos cantos goiano, ribeirão e uberaba. Por serem parecidos, houve épocas que muitos faziam grande confusão entre um e outro. Daí, passarinheiros do estado de São Paulo resolveram denominar esses cantos como sendo globalmente o estilo alta mogiana, a partir da conceituação da antiga estrada de ferro mogiana, que passava por Ribeirão Preto, Uberaba e ia até Brasília. Caracteriza-se o alta mogiana por ter uma cadência de notas bem claras e mais longas, iniciando-se com sons agudos, um meio de canto floreado ou alteado, para terminar com uma batida em 2 notas bem mais graves, variando entre 8 a 20 notas emitidas. Os bicudos que repetem o canto são os mais valorizados. Ouviremos a seguir os cantos que pudemos compilar, embora saibamos que existem ainda outras gravações de muito boa qualidade. Canto liso.
Gente, olha só, eu botei aqui um canto liso. Esse canto é um canto altamogiana, que não tem risada, não tem alteada, é um canto que tem as notas de entrada, da batida, tudo é um canto, vamos supor assim, altamogiana limpo, tá? Esse é o altamogiana corriqueiro, simples, não tem risada, não tem alteada, não tem nada diferente. É um canto fácil da gente entender. Então eu botei esse aqui para ver se a gente consegue perceber a música do altamogiano, tá? A música do altamogiano é essa aqui, tá? É o básico do altamogiano. É isso. Vamos escutar de novo. Canto lento. Ao lento. Fechou. Ó, esse bicudo aqui faz uma coisa que grande parte dos bicudos fazem. Ele dá um suplici no final do canto. Ele dá uma batida e dá um suplici. Esse suplici, na realidade, já era... Ele queria dar outro canto e parou. Certo? Esse suplici não é desejável no canto do bicudo, a não ser que ele emende o canto com a risada logo em seguida para depois entrar. Tá certo? Não é desejável que ele termine o canto em suplici. É desejável que ele termine o canto to lá embaixo. Então esse bicudo tem esse suplici no final do canto, que não é defeito, viu gente? Mas não é desejável. Vamos ouvir. Notas picotadas. Ó, suplici. Tchua, suplici. Vamos ouvir. Fechou. Suplici. Começou de novo. Ele dá uma meia risadinha aí. Certo, gente? Deu para perceber isso? Ó, vamos ver de novo. Todo mundo percebeu a música do altamogiano? Não, ele não dá tchau tchau. De maneira nenhuma. Pelo amor de Deus. Tem nada de tchau tchau aí. Ele dá uma preparação da batida. Ti-tchuó, tchuó, tchuó. Ele não tem nada de tchau tchau tchau. Nós passamos tchau tchau ali, eu acredito, viu Magela, eu acredito que tenha ficado bem claro o que é tchau tchau. O tchau tchau, esse bicudo tem até o canto arredondado. O pessoal faz muito confusão entre o outro, olha o tchau tchau, né? Não. Vocês percebam que aqui tem uma música que as notas se casam. Percebam? As notas se casam. Bazinho. Deu para entender isso, Magela? Vamos ouvir de novo. Vamos ouvir. Ó, vamos perceber. Aí, não tem nada com isso. É um tio-ó, tio-ó. Então florei. Preparou a batida e bateu. Certo? O que ele terminou no suplici, eu disse, ó. Vendo? Tá certo, gente? Ele preparou a batida. Bazinho. Outro canto altamogiano. Ó. Vendo? Esse aqui terminou a música. É o mesmo canto. Viu? Deu para perceber, gente? 2 de ouro. Agora nós vamos já Risada ou gargalhada de passagem.
Gente, esse bicudo agora, ele não vai dar a risada na entrada, mas ele vai dar a risada na divisão de canto. É o programa do bicudo barrica. O que eu quero mostrar, embora eu não tenha o sonograma desse bicudo 2 de ouro aqui, mas o canto do 2 de ouro, se a gente estivesse falando nisso há 15 anos atrás, nós diríamos, ó, vamos escutar um canto Ribeirão Preto. Certo? Se eu estivesse há 15 anos atrás, eu diria, vamos escutar um canto Ribeirão Preto. Era mais ou menos esse canto que está aqui, que é o canto 2 de ouro, que é muito parecido com o, se eu estivesse há 15 anos atrás, o canto Uberaba, que era esse canto aqui. Certo? Se eu estivesse há 15 anos atrás, ó gente, vamos escutar um Ribeirão Preto e vamos escutar um Uberaba, que era muito parecido. Então vamos escutar o canto 2 de ouro, que é uma altamogiana que tem uma passagem com risada. Vamos escutar? Como exemplo, aqui. Certo? Percebam, gente, que ele vai dar risada. Ele fecha aqui. Xodozinho. Esse canto, Como exemplo, esse canto aqui, gente, o Xodozinho é um bicudo que existia em Ribeirão Preto, que ele é um bicudo que tinha uma virtude muito grande, que ele abria aqui o meio do canto para florear as notas. Ele metia notas aqui no meio para florear. Infelizmente, a gravação dele tem muito ruído e a gente não pode, não tem uma qualidade para reprodução. Nós estamos tentando ressuscitar o canto do Xodozinho, que ele tem uma virtude, ele dá a risada de abertura. E depois, só que ele tem uma desvantagem, a risada de passagem deles é muito pequena, ela é meia omissa. Então, ele canta muito bem a entrada e depois ele tem uma omissão no meio do canto, entre um canto e outro. Então vamos ouvir o Xodozinho, ele vale como aquela risada de abertura que eu disse a vocês. E também o canto, o meio de canto floreado. Certo? Ele floreia o meio do canto. Você repara que ele fechou aqui, mas aqui é bem grande a nota dele. Viu a risada, miudinha? A lógica de canto do raio Xodozinho, de sol. esse já é mais fácil da gente entender. Eu acho, tá? Por exemplo, esse canto, dá para perceber a música, hein? Percebam, gente, que ele sempre Mororó. tem... Esse é o bicudo do Pietro. Canto simples também. É isso aqui, mais ou menos isso. Só que ele passa liso em algumas vezes ele dá risada. De novo. Aqui ele passou liso, ó.
Ele passou liso na segunda, ele não deu a... Barrica. Agora nós vamos escutar isso aqui. É esse canto, gente. Vamos acompanhar. É o canto uberaba antigo. Risada. Preparou batida. Bateu. Risada. Floreio. Preparou batida, bateu. Deu para perceber, gente? É importante isso aí, para vocês perceberem o canto de abertura, a risada, depois ele vai, bate, dá risada e vai e bate de novo. E assim sucessivamente. Esse é o canto altamogiana com risada no meio do canto. É o canto desejável que ele tem. Então, vamos contar as notas daqui para frente. Porque o primeiro canto é o canto de abertura e ele não vale. Vamos contar daqui para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 notas. Que é um canto de boa qualidade, né? Ele dá uma notazinha aqui, ó. Isso aqui seria a risada, né? Uma notazinha aqui na risada, bem uma disfarçada e duas mais fortes. Vocês entenderam bem o canto do Barrica? É importantíssimo que a gente entenda isso, viu? Que é uma base, é um básico do altamogiano. Certo? Vamos ouvir agora o canto dele aberto. Parou aqui, ó. Não, é que terminou. Mas, gente, nós passamos para vocês ouvirem o canto dos bicudos sem alteada. Por muita gente fala, pô, que diabo é isso de alteada? E fica difícil de eu entender o que é alteada. E, pô, o que é isso? Mas nós temos agora como mostrar para vocês o que é alteada. O próximo bicudo agora é o bicolor. Aquele bicudo tem uma risada bem forte, bem característica, né? Dá pra gente perceber bem a risada dele. É a marca desse bicudo, é essa risada que ele dá. Ele tem um canto um pouco próximo. Dentro do caldo bicolor. Gente, ele tem a mesma lógica, tá? A mesma música. Mas ele tem alteada, gente. Não sei se vocês já perceberam que ele tem alteada no canto. Ele tem um canto, a risada dele. Alteada. Ele fecha lá. Receba. Alteada. Perceberam, gente? Brioso. Ao brioso. Altamogiana com notas um tanto flauteadas. Vai por baixo aqui. Esse é o brioso, gente. Não tem nada a ver com o brotero. Lembra que eu falei que ele tinha uma risada parecendo um cocotil? Ó.
o brioso, ele já dá risada e alteada. E canta um pouco flauteado. Ó. Ó. Esse aqui é o canto do brotero, que não é esse. Eu estou mostrando que a lógica, a música, é mais ou menos a mesma. Esse é o brioso. Brotero. Viu, gente? Então perceberam que ele divide o canto, ele bate e divide o canto aqui com uma risada que parece um cocotil. Não é um cocotil, mas é o mais próximo possível. Mas mais ou menos essa lógica de canto, essa música de canto. Nós vamos ouvir agora o brotero, que é esse canto aqui. Aqui nós vamos botar só o canto de abertura e mais um canto, que é muito comprido para a gente fazer. A minha irmã estava até 3 horas da manhã para tentar transferir o que estava num pequenininho para um grande, para vocês entenderem o que é isso aí. Então eu pedi para, não, bem, pode para aqui mesmo que a gente já vai conseguir passar, dar o recado. Vamos escutar então o canto do brotero, que é um passarinho que tem motivado muita gente a criar o canto de bicudo com a alteada, que é o caso do nosso amigo Wagner aí, que tem uns passarinhos que cantam isso aqui e outros mais por aí. A gente tem muita gente que tem esse tipo de canto. Esse bicudo, infelizmente, era de minha propriedade. Eu vendi ele para o Carone, em Belo Horizonte, e um gavião comeu esse bicudo. E o Carone parou de mexer com o bicudo por causa disso. Foi uma coisa, uma perda irreparável. Vamos ouvir então o canto do brotero. Muita suavidade. Alteada onde está, gente, ó. Alteada. Perceberam? Deu para perceber a alteada onde ela está, gente? Vamos lá. Vamos lento. Lento a gente vai perceber. Reparem aonde está a alteada. Aí, Tiago. Deu para perceber, gente, onde está a alteada? Alteada. Preparou batida. Bateu. Risada. Pausa. Gente, eu deixei os dois cantos aqui para vocês perceberem, fazer uma comparação entre uma coisa e outra. O canto ribeirão antigo, o canto uberaba antigo não dava alteada. O canto goiano dava alteada. Então hoje, o nosso Alta Mogiana, que vem lá do goiano, ele dá alteada.
que são notas a mais. Vamos ver, fazer uma comparação entre uma coisa e outra. O canto Uberaba antigo, canto do Barrica. Percebam aqui a entrada de canto, porque essa entrada de canto aqui, cada bicudo tem um jeito. Um entra swing, swing, o outro anda twin, twin. Quer dizer, é uma nota de entrada que cada bicudo tem um jeito de entrar. Agora, vamos daqui para frente, ó. Aliás, vamos de trás para frente. Percebam aqui, ó, a nota de fechamento, a última, a penúltima, a preparação da batida, certo? Aqui dá o floreio aqui, ó. E aqui acabou o canto, né? Só que esse aqui tem o alteado aqui, ó. Certo? Ele dá uma engrossadinha aqui, dá a alteada, que o brotero, ele tem uma alteada, ele dá uma notinha caindo, logo depois, ele dá aí ele vem dá no gargulejo do floreio e prepara a batida com duas notas, toi, toi, tuó, tuó, que, tim, tim, né? Alteadas são essas notas. É isso que eu queria que vocês marcassem. Vamos ouvir. Então agora para frente, vamos prestar atenção. Alteada. Perceberam? Agora a floreada. Ele prepara e bate. E aí entra na risada de novo, se ele fosse assim, sucessivamente. Batuque. Agora eu... Gente, eu vou tirar agora o canto do brotero para fazer a mesma comparação que nós fizemos com o canto do Barrica. O canto do batuque, ela já tinha feito maior, e nós vamos colocar aqui que o batuque nada mais é do que o canto do brotero, um pouquinho diferente, com uma colocação diferente das notas. Mas o canto é igual. Então aí, nesse caso aí, eu botei o terceiro canto para a gente poder ver a sequência que ele faz também. Gente, olha só, é a mesma música do canto do brotero. Se a gente vir de trás para frente, no terceiro canto, aqui ó, a nota fechada, tuó, tuó, preparação da batida, o floreio, a alteada. Só que, no caso do brotero, o brotero dá uma nota aqui saindo da alteada, mais baixinha, ele dá essa nota aqui que o batuque não dá, tá vendo? Mas aqui no floreio do batuque, ele dá uma nota a mais também aqui. Quer dizer, cada bicudo tem o seu tchan, né? Tem a sua característica, a sua harmonia. Ele faz uma harmonia, ele trabalha a nota para vir na segunda nota. Ele leva lá embaixo no grave e vem no agudo cá em cima. Então cada bicudo tem o seu tchan. Mas o que dá para a gente perceber é que esse canto do Barrica é igual ao canto do batuque, sem alteado. Repara você ver, é igualzinho. Ó, a preparação da batida, a batida, vem aqui ó, o floreio, a alteada. Aqui a alteada, o floreio entrando e a entrada do canto e a risada está aqui, ó. Vem de trás para frente, que logicamente que essa parte aqui do terceiro canto é igual a essa do segundo canto, tá certo? É igualzinha. E o primeiro canto, que é o canto de abertura, ele entra no swing, swing, né? Swing, swing, swing. Aí ele vai aqui, dá a alteada, vem aqui embaixo no floreio, no gargulejo baixo, depois ele prepara e bate. Dá a risada, vai na alteada, prepara e bate. Essa é a sequência de cantos do Alta Mogiana. Não, esse aí é o canto goiano, né? Não é o Mogiana. Não, nós não temos nada, nós dissemos o seguinte,
na nossa palestra, da onde veio o canto altamogiana? Veio de 3 cantos. Veio do canto Ribeirão, que eu disse que era o canto 2 de ouro, do canto Uberaba, que era o canto Barrica, e do canto goiano. Então são 3 cantos que formaram um canto que é o canto altamogiano. Quer dizer, nós não podemos mais fazer esse tipo de confusão, porque o altamogiana é o canto que veio do goiano, Uberaba e Ribeirão Preto. Então, hoje, esses cantos são considerados, todos eles, como sendo altamogianos. Não se pode mais fazer esse tipo de confusão e nem lançar esse tipo de confusão na cabeça das pessoas. Eu estou dizendo isso porque nós precisamos ficar muito bem entendidos no que quer dizer isso. O canto altamogiana, que foi criado especialmente pelos passarinheiros de São Paulo, que o canto goiano, o canto Uberaba e o canto Ribeirão formaram o canto altamogiano. Então, esse é um altamogiana, esse é um altamogiana, o brotero é um canto altamogiana, o brioso é um altamogiana, o fiote é um altamogiana e assim por diante. E vice-versa. E todos eles são goianos, são Uberaba, quer dizer, na realidade, foram 3 coisas que se juntaram para formar uma só. O que eu quero dizer é que o bicudo que dá alteada é como o curió que canta com o samaritá. O samaritá, o que é? 2 notas agudas no meio do canto, que ele tem um canto mais comprido. Se você botar um praia, canto liso, ele não vai dar o samaritá, que é um praia. Né? Ele continua sendo praia e não dá o samaritá. Mas ele é um bicudo, um curió, de canto praia. Só falta a nota da virada de samaritá, que é comparado. O bicudo canta mais ou menos parecido com o curió. O curió só tem um canto mais baixo aqui embaixo, porque ele não floreia, ele não treme o canto que nem o bicudo. O curió, se você fizer o sonograma do canto do curió, ele é uma linha, tá? Ele é uma linha, e não tremido como é o bicudo. O bicudo é polifônico, ele canta tremendo. Ele vai fazendo, com as notas, ele faz isso aí. Então, o que deve ficar claro pra gente, vamos acabar com essa confusão. Não existe mais confusão pra gente. E o bicudo que canta mugiano e flauta? Não, aí ele misturou canto. Se misturar canto, ele tem defeito. Não pode misturar. Ele pode misturar o seguinte: se ele tiver um som flauteado no canto altamogiana, ele é altamogiano. Que é o caso do brioso. O brioso canta um pouco flauteado, ele trabalha as notas pro lado do flauta, cantando a cadência, a música do altamogiano. Ele canta a música do altamogiano. Tá certo? Então, o bicudo pode ter um pouco de voz flauteada, mas se ele tiver a música do altamogiano, ele é altamogiano. Agora, se ele começar a cantar fora dessa linha de música da altamogiana, aí ele vai passar a ser um bicudo de canto indefinido, se ele misturar canto. O bicudo não pode misturar canto, tá certo? Ele não pode ter uma música e depois outra música diferente, uma música e outra música diferente, que aí ele perdeu qualidade no canto dele, certo? Gente, vamos continuar escutando isso aqui, para ver se a gente entende muito bem o que é um canto altamogiana com alteada. Vamos tentar escutar isso? Eu tentei dissecar o máximo possível. Alteada, preparação da batida, risada, alteado, fechou, alteada, preparação da batida, bateu. Notas picotadas. Vamos picotar e vamos escutar. Normais. Alteada. Risada. Alteada.
Fechou. Certo? lentas, Vamos de novo, lenta agora. Floreou. Alteada. Preparou a batida. Bateu. Pisada. Alteada. Preparou a batida. Bateu. entrada de canto, Vamos então aqui, ó. Presta atenção. ligação, floreio, Então, floreio. alteada, floreio, preparação da batida, batida de fechamento, Perfeito, gente? risada ou gargalhada de passagem, ligação, floreio, alteada, floreio, preparação da batida, Perfeito? batida de fechamento, Perfeito, gente? risada ou gargalhada De novo, passagem, no terceiro canto. ligação, floreio, Aqui, ó. Lá embaixo. alteada, Foi lá em cima. floreio, Lá embaixo, grave. preparação da batida, Preparou a batida. batida de fechamento, Ele vem com a nota. Perfeito, gente? risada ou Eu gargalhada estou fazendo de novo para ficar bem claro. Deixa eu pegar aqui. ligação, floreio, Lá embaixo. E agora alteado. alteada, Lá em cima. floreio, Preparou a da batida. batida, Lá embaixo. batida de Lá embaixo. fechamento, Ótimo. Perfeito, gente? e assim por diante, Vai embora assim, né? retomando a repetição. Vamos lá. Quer dizer que ele vai lá e retoma a repetição. Fechou. Mais uma vez, Bom, gente, essa foi a colaboração, a contribuição que eu quis dar ao pessoal a respeito do canto altamogiano. Quem quiser essa fita que foi rodada aqui, nós temos ela aí para os amigos e infelizmente a gente não pôde fazer uma coisa da melhor qualidade, a gente tentou fazer, por exemplo, agora ela acabou aqui o nosso trabalho. E aí o que eu fiz para não deixar a fita branca, a gente copiou o começo no canto especial de novo e vem falando outra vez sobre o canto especial e os cantos ali. Então, para a gente poder não deixar a fita branca. Então, ela começa com aquela explanação, vai no canto livre, no canto especial, no canto altamogiana e essa decodificação. Então, quem quiser a fita, o nosso trabalho
termina aqui e nós gostaríamos que vocês transmitissem isso para os outros companheiros e a gente quer então, com esse marco, com essa desmistificação que a gente fez do canto altamogiana, e a gente tem que começar a falar uma linguagem só, porque irrita muita gente, os passarinheiros ficam perdidos de chegar com um bicudo do canto flauta e pendurar no altamogiana, chegar com o bicudo altamogiana pendurar no flauta. Nós precisamos acabar com isso. Nós precisamos nos fortalecer no momento em que a gente começar a falar uma linguagem só, uma linguagem que esteja pelo menos próximo da linguagem da verdade, ou se não for a verdade, ela tem pelo menos uma outra versão, mas que a gente tentou de uma forma científica mostrar para todo mundo o que é o canto altamogiano, o que é o canto flauta, o que é o canto livre. Nós tentamos fazer isso e gostaríamos que todo mundo passasse essa informação para a gente. Nós estamos fazendo isso em vídeo, aqui com a colaboração do pessoal da Cerca. Vamos tentar, essa aula que a gente fez hoje aqui, passar para os outros passarinheiros pelo Brasil afora, para que a gente possa, daqui um pouco, fazer uma outra palestra com a colaboração de outras pessoas. A gente cada vez mais vai desenvolvendo a criação, vamos tentar nos esmerar para fazer esses cantos de bicudo cada vez mais valorizados, e essa responsabilidade que a gente tem perante os outros passarinheiros, que ela seja cada vez mais distribuída, democratizada, e a responsabilidade de cada um de nós de passarmos isso para frente e de mantermos e de fazer esse trabalho de preservação e tornarmos a ornitologia do Brasil cada vez mais forte e respeitada pela sociedade. Muito obrigado a vocês todos pela atenção aqui, e nós estamos à disposição nesse telefone em Ribeirão Preto. Gostaríamos de trocar ideia com todos os passarinheiros lá em Ribeirão Preto. A nossa casa está à disposição de todos. Muito obrigado a vocês. Tá? Obrigado. Para comemorar então a palestra, eu gostaria de pedir ao pessoal que esperasse um pouquinho aí, que nós temos uma cervejinha e um churrasquinho para todo mundo. Muito obrigado. Era milhões de passarinhos, era um dia encantador. Há quem salve meu corpo na água, há quem salve Salvador. Ô passarinho meu vizinho, onde é que vou cantar? Nesta cidade que me encontro, de help mesmo não tem nada. Sou passarinho viu, sou passarinho vai voltar. Sou passarinho viu, sou passarinho vai voltar. Sou